Estamos aqui reunidos, prontos para aprender, explorar o conhecimento, crescer e surpreender. No canal 7 de Teologia, vamos mergulhar nas águas profundas do saber, sem medo de naufragar. Descobrir os mistérios, desvendar a verdade. Juntos nessa jornada, rumo à evolução. 7 de Teologia, nosso coração em devoção. Paz, meus irmãos, continuamos com o subsídio da Escola Bíblica Dominical, um material para você, professor, poder concluir e tirar outras possibilidades para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos estudando sobre santidade e hoje vamos fazer a lição de número 11, santificação e família, um tema extremamente importante, essencial na nossa carreira e caminhada espiritual, o nosso relacionamento familiar, o como que ele é afetado e como afeta a nossa busca pela santidade. É óbvio que a família é esse berço aonde nós vamos exercer a santidade na prática. Uma coisa é você falar de santidade, outra coisa é você pregar sobre santidade e outra coisa é aquilo que nós vivemos dentro de casa com esposa, filhos, irmãos que nos conhecem em nossa intimidade. Esta santidade que vivemos e integridade voltada a uma vida viva no espírito em família, essa santidade é a santidade que vai fazer com que a nossa igreja possa ser uma igreja que resplandeça de fato a grande família ou a família da Trindade, a família espiritual de Cristo Jesus. Isso nasce dentro da nossa casa, com a esposa, com os filhos, nos nossos relacionamentos íntimos e transbordará, obviamente, para os nossos relacionamentos dentro da igreja, pastor Sérgio. Pois é, pastor Lemos, sejam bem-vindos aí. A introdução diz: a família é o berço da santidade e o lugar onde as nossas crenças são testadas de maneira mais profunda e constante. E eu vou começar com aquele soco no estômago, né? Como separar a cultura de uma geração do propósito divino para o matrimônio? A cultura dessa geração é test drive, antes de tudo, né? A cultura dessa geração é quebrou, joga fora. Test drive. Essa foi boa. Você entende, né? Para bom entendedor, tá bom, né? A cultura dessa geração estragou, joga fora, não se arruma mais. A cultura dessa geração é aquilo que eu falei em algumas lições anteriores acerca de família. Família não joga fora filho doente, família não despreza filho problemático, família vai agarrada até o fim, porque é ligada por laços. Laços de amor, laços de sangue, laços de santidade. Opa, tocamos na ferida. Santidade também diz respeito a uma família equilibrada. Como você tem tratado a tua família? Como uma maratona de 100 metros, onde cada um quer chegar primeiro à linha de chegada e ganhar o grande prêmio? Ou você está tratando como uma jornada onde terão que chegar todos de mãos dadas? Eu gosto demais desse texto-chave da nossa lição, que está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, né? Digno de honra, gosto demais. E aqui era até interessante, deixo uma sugestão aos professores, essa aula não está programada para eu dar lá, porque a gente tem uma escala na nossa congregação. Mas se eu fosse dar essa aula, eu gostaria de fazer aqui, pegar várias versões bíblicas para ver as nuances de interpretação desse texto, né? Porque tem um texto que fala, aqui é digno de honra, o outro vai falar honroso, o outro vai falar um que eu não gosto, mas agora fugiu aqui. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Veja, irmãos, de que
a nossa cama, o leito o nosso leito, ele é um foco de atenção para com a espiritualidade e para Deus. Não é algo que nós fechamos as portas e entre quatro paredes tudo pode. Não, senhor. Entre quatro paredes, a Trindade também está ali. No mínimo 5 pessoas estão ali. Eu, minha esposa e Trindade estamos ali. E sim, Deus julgará. Deus julgará o meu comportamento entre quatro paredes. Por que eu trago isso para nós, irmãos? Porque a família, a gente pode falar de pai, mãe, filhos e agregados e tal. Mas o núcleo a base de uma família, o núcleo forte de uma família é o casamento, é o pai e a mãe, é o marido e a esposa. Esse marido e esposa vão espelhar relacionamento, comportamento para os filhos, e aí então nós vamos ter uma ideia global de família. E lá no micro desse núcleo do casamento está, sim, a atenção de Deus para o nosso casamento. Eu gosto muito de uma alusão que o pastor John Piper faz de casamento, pastor Sérgio, de que ele mostra até a aliança dele, essa aliança é um símbolo do meu casamento com a minha esposa e tal. E eu gosto do entendimento que ele faz, porque ele diz assim, o meu casamento físico, eu e a minha esposa, essa coisa de matéria, eu e a minha esposa, ele é o símbolo de algo que é real, que é o relacionamento de Deus, de Cristo com a sua igreja. Então, o real de casamento, olha só, irmãos, o padrão da coisa. Entende? Olha só o padrão da coisa, olha o nível da coisa. O real de casamento é o relacionamento de Cristo e sua igreja. Eu e a Tati, essa aliança, isso aqui é um símbolo. Então, esse símbolo tem que corresponder ao que é real. E aqui tem o tópico 1, por exemplo, o que é real do relacionamento do Cristo com a sua igreja, que eu, no símbolo do meu casamento com a Tati, vou precisar encarnar o amor sacrificial, por exemplo. O amor sacrificial. O amor sacrificial no relacionamento, no meu casamento, vai fazer com que esse vínculo matrimonial seja extremamente puro, real e poderoso. Porque eu estou vivendo algo que o Cristo, na sua plenitude com a igreja, vivencia. Então, resumindo aqui, a minha fala que foi um pouco longa, eu gosto desse entendimento do casamento meu, que a gente acha que é o real aqui da carne, eu gosto de entender ele como um símbolo. Símbolo do quê? Símbolo do casamento real, que é Cristo e sua igreja. E o primeiro ponto importantíssimo que eu coloquei nessa lição, essa lição foi escrita por mim, uma lição de muita vivência, na verdade, é o aspecto sacrificial. Não tem como nós vivermos uma família, pai e mãe, marido e esposa, ou os pais e os filhos, se nós não tivermos um sentimento profundo, autêntico, real, de sacrifício um pelo com o outro. Isso aqui é basilar. E eu gostaria que os professores, nesse tópico, se aprofundassem um pouquinho mais, gastassem um pouquinho mais de tempo, porque assim, hoje nós estamos vendo um casamento superficial, um casamento extremamente superficial, em que, por qualquer motivo, por qualquer coisa, se divorciam, voltam para a casa dos pais, quebram a aliança. Por quê? Pela necessidade do entendimento do casamento enquanto símbolo do que é real do Cristo, sua igreja, e esse comportamento do Cristo que é nuclear do amor sacrificial. Uma coisa que eu digo sempre em palestra de casais, que eu tenho anotado aqui, se você estiver pensando em casar para ser feliz, não case. Já era. Não case porque está tudo errado. A sua intenção deve ser casar para fazer o outro feliz. Isso é o amor sacrificial. Cristo não veio para a cruz para ser feliz. Ele veio para a cruz para nos fazer feliz. E ele transmite isso. Quando a sociedade, o feminismo ou até mesmo outras ideologias, eles falam contra o cristianismo, dizendo que nós cristãos somos paternalistas, que nós somos machistas, não sei o que, aquela coisa toda, porque o cristão é o que mata a mulher, o cristão é que abusa, que o homem está acima da mulher, cangando a mulher. Não. Pense o seguinte,
Jesus não faz isso com a igreja. E ele exige que os homens também sejam assim com suas esposas. Um viva para o outro. É ele quem entende de felicidade. Então ele diz, não existe 3 tipos de saudade, 4 tipos de ódio, 6 tipos de inveja, 5 tipos de amor. Não. Amor é único. Seja destinado a familiares, a cônjuge, a Deus, a pátria, porque o amor carrega o ônus da onipotência. Só Deus é onipotente. Então, você quer aprender a amar, conjunto de regras práticas. E ele vai, amor sacrificial, respeito mútuo. Isso significa que eu preciso respeitar o outro. E vai mais, aqui a minha palavra-chave, comunicação. Não dá certo. Não tem santificação na família que não conversa. Não vai dar certo. Nunca. Sim, não sim, funciona. sim. Não existe. Acabou. Estragou tudo. Então, a conversa é aquele momento em que você vai, se você é gaúcho, uma cuia de chimarrão, se você é catarinense, uma térmica de café, se você é paraense, um balde de açaí, não importa. Na frente, olho no olho e vamos abrir o coração. Eu gosto demais, tem até uma palavra inglesa que fica mais bonito, né? Dar feedback, né? Dar um retorno. Eu gosto que me fale, se eu não estou certo, me diga o que eu não estou certo, o que eu preciso melhorar, porque eu não nasci perfeito até hoje, eu não cheguei nem perto disso, então eu preciso que alguém me dê feedback. E o interessante é que o cônjuge, né, o marido, a esposa, é a única, falando em feedback, pastor Sérgio, o marido, a esposa, é a única pessoa que pode dizer pra gente, você está com feijão no dente, sem fazer a gente passar vergonha. Exatamente. Então, quando há essa comunicação e ela é autêntica, quando há essa comunicação, ela é uma comunicação sagrada, né, no sentido de estar nesse amor sacrificial para o bem, nós não passamos vergonha, inclusive quando nós tratamos de coisas vergonhosas. Até porque o corpo da minha esposa não pertence para ela, pertence para mim. O meu corpo não pertence para mim, pertence para ela. Então ela está cuidando do que é dela. Que símbolo fantástico. Maravilhoso, né? Que Maravilhoso. símbolo fantástico. Meus irmãos, então a gente está vendo isso dentro da comunicação, está na lição, mas é um ponto que nós cristãos falamos muito. Até seria interessante de fazer uma entrevista aí, uma pesquisa na prática aí, e ver quantos dos maridos e esposas que tem ali, que está aí na sua classe, que oram juntos. Uma coisa muito importante que nós, cristandade atual, estamos deixando de praticar dentro da comunicação, dentro do aspecto da comunicação, que é orar um pelos outros dentro de casa. Nós termos o nosso culto doméstico, o pai, eu gosto muito, eu acho muito interessante a prática, por exemplo, a Marina quando ia para o colégio, sempre se despedia de mim, sempre nos encontrávamos com um bênção, Deus te abençoe, eu sempre orando pela Marina e tal, ter o nosso culto doméstico, mas principalmente, irmãos, e eu queria que os professores frisassem isso nessa classe, nessa aula da escola dominical, de que é nós restaurar, revivificar o orar, a oração matrimonial. O marido abençoando a esposa abençoando o marido, nós fazendo uso da oração para uma cobertura espiritual de poder e graça dentro da nossa casa. E você não está falando daquela preparação de fazer um altar especial, com velas, roupa especial, terno e gravata, não. É aquele abraço. Não é despacho. Não, aquele momento de você abraçar mesmo, de ir lá no pé do ouvido e dizer, Deus te abençoe, eu estou orando por você, Senhor, abençoa minha filha, abençoa meu filho, Senhor, aqui é minha esposa. Uma coisa simples. Se Elias, em 45 segundos, conseguiu que Deus descesse fogo do céu, o que nós não conseguimos com uma vida em propósito de oração diante de Deus? Com a esposa, irmãos, quanta coisa nós quebramos quando nós estamos ali de joelho dobrado, quando nós estamos ali na beirada da nossa cama e você intercedendo pela sua esposa, intercedendo pelos seus filhos, que tem até um meme, né? Tem até um meme aí da internet e tal, do quanto que os filhos
de pentecostais são traumatizados porque a mãe entrava dentro do quarto e o filho estava dormindo, daqui a pouco a mãe está lá com a mão estendida, falando em línguas e tal. É uma brincadeira, tem a sua graça, mas tem também a graça de Deus ali, irmãos. Eu e a Marina, nós na nossa casa, nós temos essa constante prática de oração um pelos outros. Não é oração de 40 minutos, nós temos a nossa oração particular, você tem o seu tempo de oração particular, mas um momento do dia nós temos a nossa oração em família. O pai abençoando os filhos, o pai abençoando a esposa abençoando o pai e os filhos. E quando nós temos essa prática, pastor Sérgio, veja, irmãos, fica fácil nós trazer os alunos, fica fácil nós trazermos a nossa família para a escola bíblica dominical. Quando essa prática é uma verdade dentro de casa, fica fácil. Porque dentro de casa nós já temos o ensino da palavra, nós já temos a oração, e é uma bênção, então, quando a minha casa, por esta prática, já torna-se um aluno, um assíduo aluno da escola bíblica dominical. No aprender a palavra, no estarmos orando junto, nos termos as divisões de classe por etária, as classes etárias. Veja, um casamento vivido na plenitude do Espírito que vai reverberar em várias outras coisas da vida. E digo mais, irmãos, estou tirando muita fala do pastor Sérgio aqui, né? Mas eu digo mais, já vou terminar. Foi tu que escreveu? E ele termina a lição. E digo mais, é extremamente importante fazer os nossos filhos ler. Aí aqui eu diria assim, ó, saia do digital. Aqui é o único momento que eu vou dizer, saia do digital. Mas ponha um livro de papel na mão do seu filho. Aprenda, seu filho aprender a ler, seu filho aprender a ler em voz alta, o seu filho articular uma ideia e falar essa ideia no culto doméstico. Dá essa atenção, irmãos, na vida espiritual, mas na vida secular, vai fazer a diferença na educação, na vida social do seu filho. Famílias que têm culto familiar, famílias que o filho na mesa, como estamos aqui eu e o pastor Sérgio, o seu filho traz uma ideia, você ouve a ideia, você rebate, você conversa. Rapaz, isso vai fazer uma diferença enorme na vida social dessa criança e muito mais na vida espiritual. E me calo aqui, então. Alguém disse que filho é um ser que Deus emprestou para nós fazermos um curso intensivo de aprender a amar alguém além de nós mesmos. Porque nessa cultura que nós vivemos de antropocentrismo, né, antropo-homem-centrismo, centro, onde nós nos colocamos em um pedestal, em um trono e dizemos, eu quero ser servido, que está totalmente contrário às Escrituras, porque nós fomos chamados para servir, como falamos na lição passada. Nós devemos entender que os nossos filhos, eles são estranhos que pertencem ao nosso grupo sanguíneo. Nunca se esqueça disso. Você projeta o norte, ele quer o sul, você projeta a praia, ele quer a montanha, você projeta uma vida ao seu lado, ele decide andar pelo mundo e fazer as suas próprias escolhas. E isso pode roubar a sua paz. Então, para quem já passou dessa fase e está vivendo esse momento triste, não deixe de orar, viu? Não deixe de orar. Continue intercedendo, não perca para o diabo. Não perca. Continue orando porque Deus responde orações. Agora, para quem está começando agora, crie o seu filho à sua volta, como foi dito aqui. Afinal de contas, a santificação também está na união da família. É ali. Não adianta ter uma família destruída, toda desmantelada, e ir para a igreja e dizer, eu vou lá que o pastor resolve, que Deus vai resolver, que não sei quem vai resolver. Até bom que vá, mas se você já é cristão, então arruma as coisas em casa. Arruma o teu altar em casa primeiro. Muitas vezes, tanto Moisés quanto Josué passavam diante do povo e diziam, vão arrumar as coisas aí, santificai-vos, porque em 3 dias o Senhor vai aparecer. Daqui 3 dias tem culto, então nós vamos aparecer lá, mas vamos aparecer com a vida arrumada. Isto é bom e agradável diante do Senhor. Honrar o matrimônio é praticar a adoração no cotidiano. O lar é o primeiro altar e o amor o primeiro culto. Que nós possamos viver isso em santidade dentro do nosso lar.
Amém? Seja muito feliz nesse domingo, tenha uma aula excelente e que Deus abençoe todas as suas palavras. Forte abraço, até a próxima aula.